Palestra de Joel Goldsmith, O Cristo Interior, parte 2, tape 373B, traduzida por Rosilda Rocha em 12 de junho de 2020. Boa noite. O princípio do suprimento é dar, derramar, partilhar. E gostaria que pensassem sobre isso. Agora, existe um outro lado interessante nesse dar, derramar, partilhar, que não tem sido observado nos ensinamentos das igrejas, mas que enfatizamos em nosso trabalho. Quando der alguma coisa, dê secretamente. Se você der abertamente para ser visto pelos homens, irá ganhar os louvores dos homens, mas perderá a graça de Deus. Se você apenas soubesse o valor da graça de Deus, daria tudo o que pudesse para tê-la. Existe uma coisa que você pode fazer. Mantenha suas doações e suas orações em segredo. Então, o Pai, que vê em secreto, o recompensa abertamente. E assim, tente ser o mais discreto possível. Nem sempre vai conseguir manter em completo segredo o que está fazendo, mas tente, até onde for possível, não fazer publicidade de suas ofertas. Não tente obter crédito por elas. Não queira que coloquem seu nome num jornal, numa lista ou num quadro da igreja. Porém, em lugar disso, até onde puder, tente fazer com que apenas o tesoureiro da organização saiba que enviou um cheque ou algo dessa espécie. Mas não faça publicidade disso. O Pai vê em segredo. E é importante também não querer ganhar crédito de seus vizinhos por ser visto indo à igreja ou ser visto dando ofertas. Porque você precisa fazer isso secretamente. E assim é que em dar, partilhar, derramar secretamente, temos o segredo completo do suprimento. Não devemos nos preocupar em buscar o que teremos para comer ou beber. Porém, isso não quer dizer que não devemos trabalhar. Não significa isso. Naturalmente, todos nós trabalhamos num campo ou em outro, numa ocupação ou em outra, de uma forma ou de outra, estamos todos trabalhando. Mas significa que não estamos trabalhando pelo nosso sustento. Estamos trabalhando como parte de nossa realização. O suprimento vem a nós, porém nem sempre vem através daquilo que estamos fazendo para nosso sustento. Nem sempre vem através daqueles a quem beneficiamos. Porém, não é de nossa competência designar quem vai nos dar ou quanto. Nossa função é servir no máximo de nossa capacidade e deixar que o suprimento venha de onde vier.
Nosso pensamento nunca deve estar em quando o suprimento virá ou se será muito ou pouco. Todavia, nosso pensamento deve sempre estar em quanto podemos fazer, qual o melhor que podemos fazer, quanto vamos sair derramando pelo caminho que estamos abraçando nessa noite. Agora, desde que compreenda que tem todo o seu suprimento dentro de você, consegue ver como é tolice desejá-lo? Não existe necessidade de desejá-lo. Simplesmente derrame-o e permaneça derramando, porque assim terá tudo o que precisa e mais 12 cestos sobrando. Pare de desejar e comece a jorrar. Esse mesmo princípio foi demonstrado por Jesus Cristo no deserto, quando os discípulos disseram: temos uma multidão para alimentar e temos apenas uns poucos pães e peixes. Bem, não temos nós tido essa mesma experiência com a multidão de parentes e amigos, algumas vezes, e não temos o bastante, apenas uns poucos dólares, e pensamos como podemos fazer com tão pouco dinheiro para alimentar tantas pessoas. Se formos resolver o problema matematicamente, estamos perdidos. Mas, se seguirmos o princípio de Jesus Cristo, podemos dizer: o que temos na casa? Apenas uns poucos pães e peixes. Ótimo! Vamos começar a reparti-los, a partilhar. Isso é tudo pelo que somos responsáveis. Não somos responsáveis pelo aumento. Somos responsáveis somente por partilhar aquilo que já temos. E, ao fazermos isso, um dia acordamos e descobrimos uma coisa muito interessante. Demos muito mais do que tínhamos. Então, vai perceber que está demonstrando esse princípio de que, uma vez que comece a derramar, a botija nunca mais irá secar. Porém, se ficar sentado esperando que tenha bastante comida para alimentar 5.000, há muita chance de que jamais vá conseguir. Porém, se começar a derramar, tenha a certeza de que o princípio espiritual fará o trabalho e multiplicará, multiplicará, multiplicará. Até que a necessidade de cada um seja atendida e você ainda tenha 12 cestos cheios sobrando. Não me pergunte quantas vezes e com quantos estudantes tenho testemunhado isso em meu ministério. Quantas vezes testemunhei estudantes que no começo tinham pouco ou quase nada e que em poucos anos começaram a demonstrar abundância em suas experiências.
Em cada país para onde viajamos, em cada país onde temos estudantes, tenho testemunhado a evolução deles em saúde e suprimento. Muitos estudantes que estavam conosco no início continuam ainda conosco e podemos ver a melhoria na aparência deles, na face, no corpo e também financeiramente. E porque estão derramando cada vez mais, dando cada vez mais, estão começando a demonstrar esse princípio em suprimento econômico, em suprimento de saúde, em felicidade, de todas as formas. De fato, uma das maiores alegrias é testemunhar como grupos de amigos têm se formado entre os estudantes. Realmente como se fossem irmãos e irmãs. Em todos os grupos existe uma unidade, existe um sentimento de família. Muitos estudantes têm viajado pelo mundo. Alguns foram para a Inglaterra, Holanda, Alemanha, por toda parte. E quando voltam, sempre dizem, é como se estivéssemos em casa. E é verdade, existe uma ligação entre os estudantes do Caminho Infinito que surge porque provaram um princípio. É como se fossem apenas um. Aprenderam esse grande segredo e estão se beneficiando dele. Agora, voltando ao princípio do suprimento, se aplicá-lo, vivê-lo e permanecer firme nele até que comece a operar em sua vida, estará fazendo mais por si mesmo do que se ficar sentado lendo um livro por dia. Porque muito do que você lê e ouve entra por um ouvido e sai pelo outro. Enquanto que se realmente tomar um princípio específico e o aprender, aplicar em sua vida, viver com ele, eventualmente vai dizer: antes eu era cego, mas agora posso ver. Enquanto antes havia ouvido e lido sobre esse princípio, agora eu o vejo funcionar. Agora sei que é uma lei. Você fará um maior progresso espiritual, trabalhando com um princípio específico, até demonstrá-lo, de que com anos de estudo. E isso é o que eu chamo de período de cultivo, cultivar aquele princípio. No princípio, você lê esses livros, mas não consegue registrar o conteúdo. Eles parecem bons, eles lhe dão uma vibração momentânea ou lhe enchem de esperanças, mas então nada acontece. Você não faz coisa alguma sobre eles. E novamente pega um outro livro um mês depois. E novamente surge uma esperança momentânea, mas nada acontece. É mais um desapontamento. Precisa tomar um princípio e trabalhar com ele. Continuar com ele, habitar nele, deixá-lo habitar em você até que prove se é um princípio ou se é uma mentira. E não pode ser uma mentira porque tem sido demonstrado por milhares de anos. Porém,
só vai encontrar a prova de que é verdadeiro se for fiel a Ele. Assim, essa é a forma que vamos estudar de agora em diante. Vamos tomar o princípio do suprimento e trabalhar com ele. Pode tomar um dos princípios que estudamos a noite passada, como o princípio da oração, e realmente treinar a si mesmo a não orar por coisa alguma. Realmente treinar a si mesmo para parar de buscar Deus para realizar alguma coisa. Compreenda que o trabalho de Deus já foi realizado. Deus realizou seu trabalho no começo e esse trabalho continua para sempre. Mas não adianta ir a Deus para que Ele faça algo agora. Porque Ele já fez tudo perfeito. E esse trabalho é para sempre. Não pode parar nunca, nem pode começar agora. Portanto, compreenda que desde que Deus é infinito, desde que Deus é onipresença, desde que Deus é onisciência, você precisa habitar nessa palavra. Então, a minha oração será uma gratidão porque Deus é, gratidão porque o amor é, gratidão porque a vida é. Ou minha oração pode ser a compreensão de que o reino de Deus está dentro de mim e que eu mesmo está sempre funcionando. Ou minha oração pode ser: abra meus olhos para que eu possa ver. Abra meus ouvidos para que eu possa ouvir. Em outras palavras, permita-me conhecer aquilo que já é, em lugar de ficar orando por qualquer outra coisa. Assim você trabalha especificamente com esses princípios e lê os livros e ouve as fitas, prestando atenção para que os mesmos se tornem vivos em você. De forma que, quando os ouve, ou os lê novamente, ou quando os vê, pondera, medita sobre eles. E assim, um dia desses, vai dizer: enquanto antes eu era cego, agora posso ver. O que significa: vejo o que o mestre quis dizer. Vejo o que os antigos profetas hebreus sabiam. Vejo o que esses professores e místicos modernos estão revelando. Vejo que o reino de Deus está dentro de mim. Tudo que o Pai tem é meu, e vem a manifestação à medida em que começo a derramar, deixar sair, transbordar. Então verá que, se trabalhar com esses princípios de um por um, eles se tornarão vivos para você. Você os provará. Você terá o segredo da vida. Sempre se lembre dessa palavra eu que estudamos na noite passada. Nunca, nunca hesite. No meio de qualquer problema, feche seus olhos por um momento ou os mantenha abertos. Mas se lembre, eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei. Eu estarei contigo até o final do mundo. Essa presença de Deus, esse Cristo
nos deu sua palavra. E assim sei que nunca estarei sozinho. Nunca estarei separado do Cristo do meu ser. Nunca estarei separado desse eu. Qual é a função do Cristo? Porque Jesus Cristo disse que veio à Terra para fazer a vontade de seu Pai. Qual era a vontade de seu Pai? Curar os doentes, ressuscitar os mortos, pregar a verdade, perdoar os pecadores. Qual é a função do Cristo que está no centro do seu ser? Curar suas doenças, perdoar seus pecados, ressuscitá-los daquelas coisas nas quais você ainda está morto. Pregar e ensinar essa verdade para você. A função do Cristo em você hoje é exatamente a mesma que era quando Jesus a proclamou. Eu vim para que tenhais vida e para que tenhais vida em abundância. Essa é a razão porque existe um eu no centro do seu ser. Essa é a razão porque o Cristo de Deus está dentro de você. Essa é a razão porque o Espírito de Deus habita em você. Ele está ali porque foi-lhe dado uma função para ser realizada em você. Essa função é curar suas doenças, reformar seus pecados e perdoá-los, lhe ensinar a verdade e finalmente ser a ressurreição, até mesmo do seu corpo. Se não reconhecer o Cristo no centro de seu ser, quem pode fazer isso por você? Se não reconhecer que o Espírito de Deus habita em você, quem pode fazer isso por você? Não duvide daquilo que o Cristo nos revelou. Você é filho de Deus. Deus colocou o seu Espírito em você desde o princípio. Ele não faz discriminação de pessoas. Não há pessoa alguma que não tenha sido formada à sua imagem e semelhança e que não tenha o Espírito de Deus, o Filho de Deus, o Cristo de Deus habitando nela. Agora, novamente, qual é a função do Cristo ou do eu que está no centro do seu ser? Curar os doentes, ressuscitar os mortos, ensinar a verdade, perdoar os pecadores. E você tem esse Cristo que habita no centro de seu ser. E ele recebeu essa função dada pelo Pai, e essa é a missão dele no centro do seu ser. E se não está sendo beneficiado por ele, é porque não está conhecendo essa verdade e por isso mesmo não pode torná-lo livre. E por isso o mesmo não pode torná-lo livre. Portanto, dia após dia, até que o Cristo se torne vivo em você, precisa repetir dentro de si mesmo. Existe um Espírito de Deus habitando em mim, e sua função é curar os doentes,
ressuscitar os mortos, ensinar a verdade, perdoar os pecadores. Reconheça o Cristo no centro do seu ser. Reconheça que o eu no centro do seu ser nunca o deixará, nunca o abandonará. E então, conheça a verdade sobre qual é a sua função. Qualquer que tenha sido a função do Mestre há 2000 anos atrás, essa é a função do Mestre em você, do Espírito de Deus que habita em você. E para que exerça a sua função, precisa deixá-lo jorrar, se manifestar através de você. Não esqueça, a mulher apanhada em adultério não foi perdoada até que pedisse perdão, até que reconhecesse o Cristo e o deixasse jorrar. Não esqueça que ao ladrão na cruz não foi prometido estar com Cristo no céu até que ele pedisse, até que reconhecesse o Cristo. A mulher apanhada em adultério reconheceu o Cristo em Jesus. O ladrão na cruz reconheceu o Cristo em Jesus. Se você reconhecer o Cristo dentro de você, será salvo, será curado fisicamente, moralmente, financeiramente. E será ressuscitado de sua humanidade morta e levantado pelo Cristo. Se você reconhecer o Cristo dentro de si mesmo. Quando o Mestre perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Eles responderam: bem, os homens dizem que tu és um profeta hebreu ressuscitado. E se eu lhes perguntasse: quem os homens dizem que eu sou? Vocês responderiam que sou Joel Goldsmith, de Nova York ou do Havaí. Porém, quando o Mestre perguntou aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Eles haviam reconhecido o Cristo nele. Portanto, podiam dizer: tu és o Cristo. Assim, reconheço que o Pai de Jesus e meu Pai é o mesmo. É nosso Pai e somos co-herdeiros. Eu não tenho monopólio sobre Deus. Nós somos co-herdeiros. Então, quando lhes pergunto: vocês perceberam a natureza da mensagem do caminho infinito? Perceberam que a natureza dessa mensagem é o Cristo em vocês? Se perceberam, posso lhes dizer: sim, mas esse mesmo caminho infinito está em vocês. Porque meu Pai nunca me deu monopólio do Cristo, de Deus, de sua graça. Isso me foi revelado para que possa revelar a vocês. E está sendo revelado a vocês para que possam sair daqui e demonstrar essa verdade e então revelá-la para outras pessoas. Da mesma forma que Jesus disse: se eu não for, o Confortador não poderá vir até vocês. Então, preciso dizer: se eu não parar de viajar, vocês não começarão a trazer esse ensinamento para outras pessoas. Porém, qualquer dia desses, vou parar de viajar e forçá-los a ensinar isso para as pessoas.
Entretanto, não poderão ensinar se não tiverem aprendido, e não poderão ensinar se não tiverem demonstrado. Mas posso lhes dizer que o Cristo que estava em Jesus é o mesmo Cristo que está em mim. E o Cristo que estava em Jesus era a mesma mente que estava em seus discípulos. E o mesmo Cristo está em mim. O mesmo Cristo está em vocês. E um dia desses serão capazes de dizer para um parente, um vizinho, um amigo. Você será capaz de dizer tudo isso. Eu não tenho nenhum monopólio sobre Deus. Deus não me escolheu para ser um filho especial. Nós somos herdeiros, somos co-herdeiros, somos todos um em Jesus Cristo. E quando o Mestre diz, eu nunca vos deixarei, eu estou no meio de vós, eu estarei convosco até o final do mundo, por favor, saibam que o Espírito de Deus habita em vocês. E então, saiba que a função do Cristo no centro do seu ser é curar a si mesmo e aos outros, perdoar a si mesmo e aos outros, alimentar os famintos. E nós estamos sendo chamados a fazer isso. Sua função, então, é ressuscitar os mortos. Você será chamado para fazer isso também. Porém, uma vez que tenha essa visão, você não pode voltar atrás. Tem que seguir em frente, mesmo que, antes que demonstre esse princípio, tenha experiências difíceis, tenha muitas provações. Então, lhes digo que eu tenho experiências difíceis para atravessar e sei que vocês também não estão livres delas. Ninguém vai ao céu simplesmente com um par de asas. Primeiro, precisa manufaturar essas asas com um pouco de sangue, suor e lágrimas. O caminho espiritual não é fácil. É estreito e apertado e poucos são os que entram por ele. E sabe por que é estreito e apertado? Porque você precisa se agarrar a esse princípio de que não pode ganhar coisa alguma. Precisa deixar jorrar de dentro de você. Isso é muito difícil quando pensa que está em falta, quer seja falta de saúde, quer seja falta de fundos, qualquer falta. Você precisa permanecer lembrando a si mesmo: o reino de Deus está dentro de mim. E estou simplesmente contendo-o, represando-o, colocando barreiras em lugar de deixá-lo jorrar, jorrar para fora. Jorrar dinheiro, jorrar amor, jorrar perdão, jorrar paciência, jorrar serviço. E, se necessário, encontre novas formas de jorrar, para que a infinidade que está trancada dentro de você possa começar a jorrar e se expressar externamente para seu benefício e de todos aqueles que vierem à esfera de sua consciência.
Então, vai descobrir que um dos princípios básicos do caminho infinito é que Deus se manifesta como ser individual. Deus se manifesta como seu ser individual. Isso significa que a totalidade da mente de Deus está corporificada dentro de você. E o princípio é deixá-la jorrar. Assim, nesses próximos meses, você tem uma base para trabalhar e deve começar a estudar esses princípios específicos que se encontram em todos os nossos livros e gravações. Agora, todos nós temos tempos difíceis, temos dias, semanas ou meses quando as demandas que nos são feitas são maiores do que podemos humanamente atender. Porque não temos tempo para fazê-lo, ou não temos a força necessária, ou não temos a condição, e assim por diante. Há uma forma na qual cada um desses problemas pode ser resolvido. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Ele realiza aquilo que me é dado fazer. Ele aperfeiçoa tudo que se refere a mim. Bem, podemos pegar essas 3 afirmações e trabalhar com as mesmas para resolver os problemas da vida. Quer seja nos negócios, arte, profissão ou para curar qualquer coisa que apareça. Se tomarmos essas 3 afirmações, poderemos enfrentar qualquer problema que surja. Não importa quão difícil pareça, porque sabemos que Ele realiza tudo aquilo que me é dado fazer. Então um sorriso chega ao seu rosto, ou o peso cai dos seus ombros. Ele realiza, Ele aperfeiçoa. E então você relaxa e vai resolver seus negócios. E de repente nota que o problema foi resolvido. E fica imaginando como foi que isso aconteceu. Mas ele fez. Ele foi literalmente à sua frente e realizou. Ele foi à sua frente e tornou os lugares tortuosos retos. Ele realmente lhe deu a ideia, ou a força, ou a sabedoria, ou o conhecimento, ou o dinheiro, ou fez alguma coisa que depois você disse, mas como foi fácil. Eu relaxei e ele assumiu o comando. Quem é esse ele? O ele que está dentro de mim. O ele de quem estamos falando durante toda essa noite. O Espírito que habita em nós, cuja função é realizar aquilo que me é dado fazer. O Mestre ensinou: eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. O Pai dentro de mim, Ele realiza o trabalho. Consegue ver isso? Muito obrigado.